Olá, amigos, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 175, que se chama Tratamento de Obsessões, continuando os nossos estudos do livro Pão Nosso, aonde Emmanuel faz a abordagem para a gente de diversos aspectos no nosso estado de transformação íntima a partir da avaliação dos desvalores no campo espiritual. E este capítulo ele vai falar de tratamento de obsessões. Vamos ler? Olha só. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no versículo 16. Então veja como que o Emmanuel comenta para a gente esse trechinho do Evangelho. A igreja cristã dos primeiros séculos não estagnava as ideias redentoras do Cristo em prataria e resplendores do culto externo. Era viva, cheia de apelos e respostas. Semelhante a ela, o Espiritismo evangélico abre hoje as suas portas benfeitoras a quem sofre e procura caminho salvador. É curioso notar que o trabalho enorme dos espiritistas de agora, no socorro às obsessões complexas e dolorosas, era da intimidade dos apóstolos. Eles doutrinavam os espíritos perturbados, renovando pelo exemplo e pelo ensino, não só os desencarnados sofredores, mas também os médiuns enfermos que eles padeciam as influências. Desde as primeiras horas de tarefa doutrinária, sabe a alma do cristianismo que seres invisíveis, menos equilibrados, vagueiam no mundo, produzindo chagas psíquicas naqueles que lhes recebem a atuação e não desconhece as exigências do trabalho de conversão e elevação que lhe cabe realizar. Os dogmas religiosos, porém, impediram-lhe o serviço eficiente há muitos séculos. Em plena atualidade, todavia, ressurgem os quadros primitivos da Boa Nova. Entidades espirituais, ignorantes e infortunadas, adquirem nova luz e roteiro novo. Nas casas de amor que o Espiritismo cristão institui, vencendo preconceitos e percalços de vulto. O tratamento de obsessões, portanto, não é trabalho excêntrico em nossos círculos de fé renovadora. Constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começado nas luminosas mãos de Jesus. Então vamos entender um pouco sobre as colocações que o Emmanuel traz para a gente? Veja bem o comentário. Tratamento de obsessões. Então, entender a palavra obsessão, ela vem do latim, que significa, do latim ela é obsessione, que significa perseguição, que significa ideia fixa em algo, em alguma coisa, em alguém, perseguição. Então, quando nós falamos em tratamento das obsessões, é libertarmos-nos do processo de perseguição, ou que a gente atribui relacionado a alguém ou a alguma coisa. Então, o momento é de nos tratarmos deste movimento, tratamento das obsessões. Olha como que Emmanuel aborda para a gente. A igreja cristã dos primeiros séculos não estagnava as ideias redentoras do Cristo em prataria e resplendores do culto externo. Então veja, o próprio Cristo, em momento nenhum, ele colocou para nós que as suas ideias estariam estagnadas nas questões materiais.
Então veja, a igreja cristã dos primeiros séculos que o Emmanuel coloca para nós, em momento nenhum ela está vinculada às questões materiais. Ele diz assim, a fala do Cristo, ela era viva, cheia de apelos e respostas. Imaginem vocês, se hoje a gente der conta de trabalhar as questões do autoconhecimento, ele coloca cheia de apelos e respostas. Em tudo nós encontramos no cristianismo respostas. Aquilo que não encontramos a resposta é muito provável porque duas situações. Ou não soubemos fazer a pergunta, ou não encontramos a resposta que a gente gostaria, ou seja, que atenda ao nosso estado íntimo. Porque existem respostas, mas que não nos atendem. Aí a gente pensa o quê? Não deve ser isso. A resposta deve ser outra. Quantas vezes a gente abre uma página e nessa página contrapõe a nossa postura e a gente acha que deve ter tido algum engano na página da nossa interpretação. Mas olha a fala de Emmanuel. A fala do Cristo é viva, cheia de apelos e respostas. E ele continua, semelhante a essa fala do Cristo, falando lá atrás, o Espiritismo evangélico, trazendo para o momento atual, o Espiritismo evangélico abre hoje as portas benfeitoras a quem sofre e procura o caminho salvador. Então veja, quem procura vai encontrar a resposta no Espiritismo. Depende da pessoa saber procurar. Agora, ela tem que ter a escuta preparada para isso. Porque muitas vezes ela procura uma resposta, mas não está com a escuta preparada. Ela procura a resposta para atender o seu estado íntimo perturbador, atender a sua vaidade destrutiva. Mas ela não quer fazer movimentos de transformação. A gente encontra a resposta no Espiritismo. Vamos pegar um exemplo. Vocês vão lembrar, quem conhece essa história, quando o Dr. Fritz, na época de Zé Arigó, ele estava atendendo centenas de pessoas, entrou um jovem lá atrás na fila, com as pernas feridas, purulenta, aparecendo moscas, rodeando a ferida. Quando o Dr. Fritz viu aquele jovem entrando na fila, ele saiu do ponto do atendimento, foi até aquele jovem e falou com o jovem assim, olha meu filho, não precisa ficar na fila, a sua perna não tem cura. E aí ele olhou para o médium Zé Arigó, conversando com o espírito do Dr. Fritz, e falou com ele assim, mas o senhor não é o Dr. Fritz que está curando todo mundo, mostrando a fila que estava ali? Sim, eu sou o Dr. Fritz. Todos eles apresentando o desejo de mudança. Mas eu também quero mudar. Então, meu filho, você vai na sua casa e refaz primeiro a sua relação com seu pai e a sua mãe. Porque perna que chuta pai e mãe não tem cura. Perna que chuta pai e mãe não tem cura. Refaz a tua relação e retorna para trabalharmos o teu estado íntimo no processo de transformação. E aquele jovem sai da fila desolado. Imaginem vocês, havia ali, naquele momento, a resposta. Quando Emmanuel coloca para a gente, o Espiritismo evangélico abre hoje as portas benfeitoras para quem está sofrendo, apresentando o caminho, é uma resposta. E aqui eu estou dando um exemplo, dentro de um universo que nós temos acesso. O Espiritismo ele vai trazendo respostas para a gente. Muitas vezes, ela não acontece da forma que a gente gostaria. E aí, quando ela não acontece, que a resposta é o tratamento necessário para o quadro obsessivo, quando ela não acontece, a gente continua mantendo o estágio auto-obsessivo, que é o tema, tratamento de obsessões. Muitas vezes nós vamos manter no estágio porque não encontramos o que a gente gostaria de encontrar. E aí o Emmanuel continua.
É curioso notar que o trabalho enorme dos espiritistas de agora, no socorro às obsessões complexas e dolorosas, era da intimidade dos apóstolos. O que hoje nós encontramos na doutrina espírita, o que hoje nós assistimos, o que hoje nós estamos lendo, já era do conhecimento dos apóstolos daquela época. Eles já colocavam em prática, desde que a pessoa apresentava o desejo. Vocês vão lembrar, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, no versículo 6, quando Pedro ele estava entrando no templo, depois vocês vão ler lá no capítulo 3, mas eu não sei se era só Pedro e João, ou se era Pedro, Tiago e João. E aí, uma das pessoas que estava ali, que era coxo, ele já era deficiente físico desde nascença, ele pede auxílio material. E no versículo, Pedro responde para ele assim: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Ele dá a mão para o coxo. O coxo consegue se levantar depois de anos de atrofia, anos de paralisia. Ele dá a mão, aquele coxo se levanta e sai andando e entra no templo para orar. Então, imaginem vocês, quando ele coloca não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, ele estava oferecendo o remédio da alma. Ah, mas por que aquele coxo andou? Poderiam eles terem curado todos? Não, não poderiam. Aquele coxo, ele estava no final do processo de obsessão ou do processo de atrofia, aonde ele estava desvinculando a sua sintonia com aquele estágio que agravava o seu perfil fisiológico, que o impedia de se movimentar. Então ele estava em estágio final. Como ele estava em estágio final e estava se libertando, ele faz aquele movimento de se levantar com o auxílio da fala de Pedro. Ah, mas se Pedro saísse falando para todo mundo iria se curar? Não iria. Porque o movimento é da criatura. Da mesma forma que nós acabamos de citar aqui, Dr. Fritz dizendo para aquele jovem: vá na tua casa, refaça a tua relação com seu pai e a sua mãe, depois volta, porque perna que chuta pai e mãe não tem cura. Então, tem que ter um movimento físico aí, mas anterior ao físico, que é o auxílio dos espíritos, é necessário o movimento espiritual. Continuando, Emmanuel diz para nós assim: eles doutrinavam os espíritos perturbados. Eles, os apóstolos daquela época, doutrinavam os espíritos perturbados, renovando pelo exemplo e pelo ensino. Não só os desencarnados sofredores, mas também os médiuns enfermos, que eles padeciam as influências. Então eles usavam a teoria e a prática, o exemplo e o ensino, não só para aqueles que estavam sendo agredidos, estavam sendo assolados, mas aqueles que também precisavam fazer esse movimento. Agora, é muito interessante nós observarmos esse movimento, porque ele fala enfermos que eles padeciam as influências. Nós vamos encontrar lá na Gênesis, no capítulo 14, no versículo 46, vocês estão acompanhando no livro A Gênese, aonde ele coloca para nós que a obsessão, ela decorre sempre de uma tendência negativa daquele que permite. A obsessão, ela decorre sempre de uma má tendência. Então, se nós estamos envolvidos com o quadro obsessivo, nós também podemos nos envolver com o tratamento. O tratamento. Então, imaginem vocês, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral. Sempre de uma imperfeição moral. Esta imperfeição, ela dá ascendência a um espírito mau.
Então, como nós estamos lidando com o estágio obsessivo? Se ela acontece quando uma pessoa reclama do estágio obsessivo, se ela está acontecendo porque a gente estabelece sintonia. Se a gente estabelece sintonia, existe uma ascendência daqueles que atuam sobre nós. Nós vamos encontrar explicações ainda mais eficazes e aprofundadas no capítulo 14 do livro A Gênese de Kardec. E aí Emmanuel continua dizendo assim: desde as primeiras horas de tarefa doutrinária, sabe a alma do cristianismo que seres invisíveis, menos equilibrados, vagueiam no mundo, produzindo chagas psíquicas naqueles que eles recebem a atuação, e não desconhece as exigências do trabalho de conversão e elevação que lhes cabe realizar. Os dogmas religiosos, porém, impediram-lhe o serviço eficiente há muitos séculos. A tarefa doutrinária está aí para todos. Sabe as almas no cristianismo, sabem os desencarnados, sabemos nós encarnados. Ou seja, estejamos todos envolvidos com equilíbrio ou não, vagando no mundo ou não, produzindo chagas do psiquismo ou não, recebendo a atuação de desencarnados, todos nós sabemos que a exigência é de trabalho, para não entrarmos na linha de sintonia daqueles que querem nos tumultuar. Veja bem, vamos pegar um exemplozinho que é da Maria Modesto Cravo, que esteve encarnada conosco aqui nas Minas Gerais, no Triângulo, trabalhando lá com Chico, com Inácio Ferreira, com Odilon. Quando ela abandonou as lides católicas para abraçar o espiritismo, ela tinha muito envolvimento com o catolicismo. Quando ela abandonou o catolicismo para abraçar a doutrina espírita, as mulheres que estavam envolvidas com ela nas tarefas dentro da igreja se indignaram por ela abraçar a doutrina. Quando ela fez aniversário, a coordenadora deste grupo mandou um presente para ela. Uma caixa de sapatos, ali com embrulho de presente. E aí mandou esse presente, na hora que ela abriu o presente, em meio àquela caixa de sapatos, havia uma quantidade de fezes. E no cartão direcionado desta mulher, representando aquele grupo, ela estava dizendo no cartão de aniversário: é o que você merece, é o presente que você merece, por ter abandonado o catolicismo e abraçado essa malsinada doutrina espírita. Maria Modesto Cravo joga tudo aquilo fora. Passaram-se os meses. Quando a coordenadora daquele grupo faz aniversário, ela manda para a coordenadora deste grupo um buquê de flores, em meio a um arranjo. E aí ela coloca no cartão: estas flores foram as que consegui cultivar com o fertilizante que você me enviou há alguns meses atrás. E um abraço. Ela deseja um abraço para ela e para o grupo. Então imaginem vocês, um mínimo movimento parece não significar nada para o outro, mas para a alma que se movimenta, nós temos respostas devastadoras para aquele que recebe. Então, quando ele coloca para nós, desde as primeiras horas de tarefa doutrinária, sabe a alma do cristianismo que seres invisíveis, menos equilibrados, vagueiam pelo mundo, nós sabemos que existem os perturbadores que estão aí, desde as primeiras horas do cristianismo, produzindo chagas psíquicas naqueles que eles recebem a atuação e não desconhece as exigências do trabalho de conversão e elevação, porque todos sabem da necessidade de transformação e de trabalho. Todos sabem. Veja, impediram-lhe, entretanto, os dogmas religiosos o serviço eficiente há muitos séculos. E eles continuam vagando, promovendo o mal-estar. Ou a Maria Modesto Cravo, ela poderia, eu estou pegando um exemplo, gente, ela poderia ter dado respostas agressivas, destrutivas. Ela poderia ter feito. Ela preferiu jogar tudo fora
e preparou o presente que ele ia mandar para aquela coordenadora. E aí Emmanuel continua. Em plena atualidade, todavia, ressurgem os quadros primitivos da Boa Nova. Entidades espirituais ignorantes e infortunadas adquirem nova luz e roteiro novo nas casas de amor que o Espiritismo cristão institui, vencendo preconceitos e percalços de vulto. O Espiritismo cristão institui. Se vocês tiverem a chance, leiam aquele capítulo 3 do livro Obsessão e Desobsessão, que vocês estão vendo aqui na telinha. Leiam o capítulo 3 do livro Obsessão e Desobsessão, que ele vai falar sobre obsessão. Mas, lá na frente, na quarta parte deste mesmo livro, a Sueli Caldas Schubert, ela coloca para nós sobre o antídoto. O segundo capítulo, chamado O Antídoto, é o antídoto para a gente se livrar da obsessão. Se o título do texto é Tratamento de Obsessões, ali ela coloca o antídoto. O antídoto, a vacina para a gente se livrar desse movimento obsessivo, ele é o amor. Então ela vai escrevendo o livro inteiro. Sabe a introdução do livro? A introdução do livro, o título da introdução do livro é Problema de Emergência. O problema que a humanidade vive hoje, a gente pensa assim, é a corrupção, não, é a fofoca, o crime, a sexolatria, a pedofilia, as mentiras, pensamento negativo. Tudo isso a humanidade vive, Mas ela coloca, a Sueli Caldas Schubert fala, problema de emergência. Qual o problema de emergência que a humanidade vive hoje? A obsessão. E aí ela vai descrevendo sobre a obsessão durante a obra. Neste capítulo ela vai falar sobre o que é a obsessão, no 3, e lá no final, no capítulo 2, na quarta parte, ela fala o antídoto, fala sobre o amor. Então imaginem vocês, entidades espirituais ignorantes e infortunadas adquirem nova luz e roteiro novo, se nós fizermos esse movimento de mudança. E aí Emmanuel encerra dizendo, o tratamento de obsessões, portanto, não é trabalho excêntrico em nossos círculos de fé renovadora. Você não precisa aparecer para fazer aquela tarefa. É apenas se envolver com alguma tarefa. É este trabalho. Constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começado nas luminosas mãos de Jesus. É o trabalho simples que a gente puder abraçar, que a gente der conta de fazer. Mas eu não tenho que estar fazendo muito, eu não tenho que estar fazendo mais. Veja bem, não é a quantidade, é a qualidade do trabalho. Mas o que eu devo fazer? É o que você der conta. Quem coloca para nós é o Livro dos Espíritos. Na resposta da pergunta 683, quando ele diz qual é o limite do trabalho. E o que a espiritualidade responde? O limite das suas forças. Façamos o melhor que a gente puder. Então, quando coloca para a gente que o antídoto é o amor, quando Emmanuel traz que o antídoto é o trabalho, saibamos fazer essa analogia do trabalho de caridade dentro daquilo que a gente vem estudando nas lides crísticas através do Espiritismo renovador. Ok? É isso aí. Um abraço a todos e até breve.